Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui hoje com a minha querida Dagmar, minha esposa maravilhosa, minha amiga, namorada, tudo na minha vida, pessoa mais importante da minha vida. E estou aqui com a Michele. A Michele é uma pessoa que esteve com a gente durante muitos anos. Ela tem um antes, um durante e um depois. Por isso que ela está aqui com a gente hoje, para a gente falar um pouco Cria da sobre... casa, né? Estudou aqui no Colégio Adélia e foi nossa funcionária durante muito tempo. Inclusive, ela foi funcionária na Faculdade Adélia. Verdade. Uma faculdade que a gente fez com todo o carinho e que a gente tem muito para falar ainda sobre ela. Vocês saberão muitas coisas que vocês desejam saber há 18 anos. Aguardem. Mas hoje a gente está aqui, principalmente, porque algumas crianças começaram, né, a perguntar por que o Adélia tem como símbolo uma âncora. E daí, né, isso já vem desde a Dona Maria Helena, minha mãe, Dona Maria Helena, minha sócia, Dona Maria Helena, aquela pessoa incrível que muitos conheceram e que talvez a cidade não tenha dado o valor necessário que ela merecia, porque ela era uma líder de toda a mulherada, principalmente aqui do Santa Rosa. Ela foi diretora do Gladstone Jafé. Ela fez um trabalho incrível naquela escola. Amava de paixão o Gladstone Jafé. Tinha vez até que a gente perguntava para ela, mas Maria Helena, é o Colégio Adélia ou é o Jafé? Ela amava o Jafé. Então, assim, uma pessoa que começou, né, o Colégio Adélia através de uma pré-escola, e desde esse momento ela colocou como símbolo da escola uma âncora. E o que significa essa âncora? Essa âncora é o barquinho do conhecimento. Todo barquinho precisa de uma âncora para que ele se estabilize. Então, o barquinho do conhecimento tem uma âncora, e esse passou a ser o símbolo da escola. E naquele momento em que ela abriu a escola e depois foi ampliando, aquele momento no Guarujá era um momento em que havia muitos pescadores na cidade. Há uma grande clientela do Adélia eram filhos de pessoas embarcadas, pessoas donas de seus barcos de pesca, e era muito interessante porque ela se dava muito bem, né, com esses pais, essas famílias, e que hoje já não é tão assim, mudou um pouco o Guarujá, ele não tem mais essa situação de pesca como era no passado. Então ela atribuiu à escola dela o símbolo da âncora, uma âncora, porque o barco do conhecimento tem necessidade de estar bem estático, parado, para que ele consiga fazer com que todos dentro dele tenham aquilo que a gente adora falar, conhecimento. Que todos que estejam dentro dele estejam aprendendo. E isso era muito importante para ela e continua sendo, nesses 46 anos de Adélia, tá? Uma coisa que a gente sempre preservou. Eu em muitas das formaturas, né, principalmente as do ensino médio e até da faculdade também, em algumas formaturas eu cheguei a falar, né, para os formandos, estamos içando a âncora. Significa que eles estariam indo embora, estariam partindo, né? Mas que levassem daqui todo o conhecimento e aprendizado adquirido e que se dessem muito bem na vida, né? Esse era o valor que a minha sogra dava nessa âncora, né? Porque todo mundo falava, mas a âncora deixa o barco parado. Exatamente. O barco está ali parado, como o Rogério já explicou, né? Para
os nossos alunos que estão aqui se formando estejam adquirindo formação, conhecimento, enfim, educação. E a gente hoje vai falar com a Michele. Michele, você estudou aqui. Como é que foi os seus estudos aqui? Como é que foi? Parece que você é a raspinha do tacho na sua família. Conta um pouquinho de você. Bom, vou fazer um breve resumo de como foi a minha história. Na verdade, os meus pais são angolanos, né? Meus pais e os meus irmãos vieram da África para cá, né? Por quê? Por que vieram da África para cá? Por causa da guerra, né? Da guerra civil. E aí eles tiveram que vir fugidos para cá. E os meus irmãos vieram junto. 5 anos depois eu nasci aqui. Meus pais chegaram aqui em São Paulo e foram para Goiânia, que foi onde eu nasci. E aí tiveram todo lá o enrosco lá, tiveram a vida deles e voltaram para cá. E resolveram vir para o Guarujá. Mas quando eles saíram de Angola, o primeiro lugar que eles pararam foi... São Paulo. Eles vieram para São Paulo. E mas vieram de avião. De avião. Vieram, foram para África do Sul, em Joanesburgo. De lá eles pegaram um avião e vieram para cá. E desceram aqui em Guarulhos, em São Paulo. Perfeito. E daí foram embora para Goiânia. E aí foram embora para Goiânia. E aí meu pai também morou em outros lugares do Brasil. Meu pai parecia um nômade, né? O que teu pai fazia? Tão interessante. O meu pai, ele era torneiro mecânico. E ele tinha um curso que aqui no Brasil ninguém tinha. E aí ele foi convidado não, ele foi recrutado para trabalhar na Ford New Holland, uma empresa de tratores. Perfeito. E aí ele dava esse curso. E aí ele tinha que ir indo pelo Brasil. E vocês acompanhavam ele junto? E a gente acompanhava ele junto. E daí como é que você veio parar no Guarujá? Então aí nós estávamos no Mato Grosso, que foi a última cidade que nós moramos. E aí meu tio, que já morava aqui, falou: vem pra cá, que aí você trabalha comigo. E aí ele veio trabalhar com meu tio. E aí, quando eu vim pra cá, eu já estava matriculada aqui no Colégio Adélia. Porque a minha mãe já tinha mandado os meus documentos, e a minha tia, que já morava aqui, que os meus primos também estudaram aqui, já tinha me matriculado. Afinal, gente, o Adélia, ele tem assim, eu acho que basicamente 15% da população estudou no Colégio Adélia. Com certeza. Assim... contando Vicente Carvalho, contando os próprios bairros que a gente chama de Guarujá, mas que não são Guarujá, Santa Rosa, Santo Antônio, Morrinhos, Enseada, Pitangueira, sei lá. Enfim, é muita gente que passou por aqui nesses 46 anos. Principalmente, assim, porque já naquele tempo, logo... começou-se a criar cursos técnicos. O pessoal fazia, muitas vezes, o sistema anglo de ensino na parte da manhã, que seria os CDs, e depois eles faziam à noite o administração, faziam informática. Na realidade... Você pegou que parte? Eu peguei a parte que era... eu fazia tudo junto. Fazia o ensino médio junto com o processamento de dados na época que eu fiz. Então você fez o PDT? PDN. PDN, eu fiz o PDN à noite, porque eu trabalhava de manhã. Eu já trabalhava com os meus pais. Meu pai tomava conta de um restaurante na colônia de férias do Banespa ali, né? E aí eu trabalhava de dia e à noite eu vinha estudar. E essa experiência foi legal pra você? Muito. Muito legal. Por que foi muito legal? Porque além de eu aprender aqui a dar valor ao trabalho, eu fiz isso na minha vida particular. Meu pai também sempre incentivou a gente a trabalhar desde cedo. Você e seus irmãos? Meu e meus irmãos, todos. Então, assim, ele sempre incentivou, tem que trabalhar. Do PDN. Do PDN. Então, lembra de dados. Lembra aquele tempo, então, da calorada? Nossa! PD. Não, este é o PD. Essa era a música. Esse é o PD. Então, daí o que rolava? Nossa. Rolava que quando tinha as festas e chegava todo mundo do PD, né, que tinha quem? Tinha o pessoal da Bertioga que fazia PD. Tinha o pessoal do Guarujá e tinha o pessoal do Adélia Alfa. Adélia Alfa. Então aí era uma quantidade de alunos bastante grande. Muito. E quando eles chegavam na quadra e começavam com o PD nas festas, batendo o pé, todo mundo junto. A quadra tremia. ficava. Gente,
Que era o maior curso, né? Era o curso que tinha mais alunos. Vamos ao Remember. Quem é dessa época vai lembrar e vai curtir. Gente, e o mais impactante é que as festas do Colégio Adélia, Calorada, festa junina, festa das nações, as pessoas de fora queriam participar das festas. Você teve naquela festa que o Irair Campos veio aqui e o pessoal tinha mais de 3 mil pessoas lá fora querendo invadir a escola? Que o portão ficou... Que foi a Jovem Pan, patrocínio da... Patrocínio não, né? Mas fez a ligação com ele. Uma ligação com a Jovem Pan, porque eles não deram nada de graça pra nós. Eu tava aqui. Você tava aqui? Tava. A festa lotada, 3 mil pessoas querendo entrar e, tipo, tendo que segurar, porque como é que faz? Segurar o portão, né? O portão. Olímpio, lembra do professor Olímpio? Lembra do professor Alexandre Magno? Alexandre Magno, tinha o professor André, tinha o professor Marcelo. Tudo ali. Pelo menos ali 3 segurando o portão, com madeira, com madeira à mão, para não invadir. E o Luiz Rogério. E o Luiz Rogério. Porque naquela época eu estava ali tomando conta de todo mundo. Todo mundo mesmo. É verdade. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Tava aqui desde manhã à noite. Mas a gente realmente, assim, tá conversando com você, porque você teve um período, aí você se formou. Aí eu me formei. Aí você foi trabalhar. Aí eu fui para Goiânia, prestar vestibular para fazer faculdade de jornalismo. Certo. Só que aí tiveram uns percalços, eu tive que voltar. Aí eu fiz aqui mesmo, jornalismo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na faculdade. Então você trabalhou na Faculdade Adélia. Trabalhei na Faculdade Adélia. Você repetitivo de novo. Faculdade do Guarujá. Você repetitivo de novo. Faz 18 anos que eu não falo sobre essa faculdade. Vou começar a falar. Se quiserem saber mais, comecem a prestar atenção nas lives que a gente está fazendo. É verdade. Porque tem muita coisa para falar e tem muita gente que perguntou e não foi falado nada. Sim. A faculdade era legal? Muito. Nossa, gente, era muito legal. Muito legal, sabe, um ambiente bem legal, bem estruturado, os professores todos, os alunos adoravam estudar lá. Os professores amavam ir trabalhar na Faculdade Adélia. Eles pediam para trabalhar lá. Eles eram muitos de São Paulo, Mogi das Cruzes, e outros de Santos e Guarujá. Era uma mescla de professores. Porque naquela época, né, a gente só podia contratar para a faculdade, aliás, não é naquela época, até hoje, né? Sim. O professor de faculdade, de curso universitário, ele tem que ter um curso de mestrado, no mínimo, né? E aqui na Baixada só tinha um curso de mestrado, que era na área de Direito, com um mestrado reconhecido, obviamente. Então, a gente, para continuar com a faculdade, né, nós, na realidade, trouxemos muita gente de fora por causa da titulação, né? Então, eram professores super gabaritados e a gente tinha que deixá-los aqui em pousadas aqui, enfim. Eles adoravam, né? Porque e eram os melhores professores. Na realidade, eles estudavam, não era todo dia na semana, à noite, ou de manhã ou à tarde, vinham para cá, ficavam na parte da manhã e da tarde estudando, numa pousada, e à noite vinham dar aula. Então vinham revigorados, vinham cheios de energia. E o pessoal, eu acho que uma das coisas que mais gostava da faculdade não eram os vidros, não eram os mármores, mas sim o pessoal. O professor. Sim. O professor que passava o conhecimento de uma forma que todos aprendiam, que é isso que é o lema do Adélia, né? Exatamente. Faculdade Adélia, Colégio Adélia, Escola Técnica Adélia. É o aprender
e o professor no ensinar. Assim, os alunos que eu tinha contato, porque na época eu trabalhava lá na tesouraria, lá no 5º andar, nós trabalhávamos lá, e muitos alunos iam lá, porque tinha alunos que eram fiéis e tinham que fazer o pagamento lá, né, pra gente. Eles falavam, gente, deixa eu pagar logo que é a aula do professor tal, não posso perder. Aí eu falava, vocês gostam mesmo? Ai, a gente ama estudar aqui. Nossa, como eu amo estudar aqui, os professores são os melhores. Era sempre isso que eu escutava. Então, e depois disso... a faculdade, ela teve o seu caminho. Sim. E esse caminho a gente pretende dar continuidade nas próximas lives. Sim. E você veio para o Colégio Adélia logo depois? Como é que foi? Aí, você saiu porque então, aí eu saí. Você teve que cuidar do meu filho e tal. Tudo, eu saí. E aí depois eu retornei. E aí já era só Colégio Adélia. Já era só o Colégio Adélia. Só o Colégio Adélia. E aí eu voltei. Você sentia falta daquilo que você tinha lá no passado, que era a faculdade? Muito. Você achava um ambiente com aquelas pessoas, alunos, professores e funcionários? Sim, era diferente, mas assim, eu estava feliz de poder retornar ao Colégio Adélia, mas era um ambiente diferente, né? Da faculdade para o Colégio Adélia. Não era organizado? Era super organizado. Gente. Lembra, Dagmar, o dia que nós recebemos uma comissão e tiramos nota 10 em toda a papelada da escola? Lembro que... Valéria Lúcia de Camargo pulava de alegria. Eu me lembro, inclusive, que um dos professores, né, que fazia parte da comissão verificadora, ele veio perguntar para mim, nossa, mas... que mágica que tem essa escola aqui? Quem é o mágico dessa escola? E eu falava, o mágico se chama Luiz Rogério Corrêa Augusto. É ele. Bom, daí você veio para aqui tá com a gente de novo. De novo, com o maior prazer. E você hoje você trabalha no departamento pessoal. Mas também você hoje agora já virou mais uma outra coisa, né, da educação profissional. O que você é lá? Eu sou tutora do curso de português instrumental. E você tá gostando? Eu tô adorando. Nunca pensei em poder ter mais essa experiência, que tá sendo muito bom. Durante esse tempo todo, você chegou aqui no Adélia com que idade? Eu cheguei aqui com 7 anos. E hoje é feio falar a idade de mulher, né? Eu não me importo. Eu tenho a idade do Colégio Adélia. Eu tenho 46 anos. Eu não me importo de falar a idade. Então você está aqui há 39 anos com a gente? 39 anos. Você está aturando eu e a Dagmar há 39 anos? Com o maior prazer. Vocês são pessoas maravilhosas. E abriram as portas para mim para trabalhar. Porque assim, depois que eu me formei, aí... vim trabalhar aqui, abriram as portas, eu precisei sair, retornei e voltei com as portas abertas. Vocês me receberam muito bem, eu sou muito grata. Mas a Michelle é uma pessoa que a gente pode falar que é filha, né? Então, não só ela, como vários outros. Sim, né? Vários outros. A gente não tem funcionário, a gente tem os filhos que estão ali do lado da gente, ajudando a fazer o Colégio Adélia e são muitos, melhor. São muitos que entraram como alunos, passaram anos aqui, viraram professores, funcionários, enfim, eu acho isso muito bacana, né? É bacana, mas a gente precisa falar para o pessoal que isso tudo é bacana, Sim. Porque muitas vezes... Como a Adélia fica no Santa Rosa, ele parece ser uma escola de bairro e não uma escola que já formou tanta gente, que hoje são profissionais gabaritadíssimos. Sim. Vários estudaram em bancos, são médicos, enfim. Né? Eu acho que talvez... a gente precisa falar mais do Colégio Adélia. Eu também acho. Porque o Colégio Adélia, ele nunca foi subsidiado por nenhuma parte governamental. Nunca, não. E talvez ele precisa ter o valor que ele tem que ter por tudo que ele já fez por tantas pessoas. Você acha que o Adélia fez muita coisa por você? Muita coisa boa. Só coisa boa, na verdade. Eu como aprendi criança, muito. Nossa! Como adolescente.
Eu não tenho... E como adulta? Também. Só me ajudou. Mas olha, por exemplo, o Adélia tem muitos méritos, né? Tem um deputado amigo nosso que uma vez ele veio aqui para o Guarujá, aí conheceu a família toda, e a gente tem aqui uma sala, né, que é uma sala de matrícula, também uma sala de reuniões, e ali a gente tem vários troféus. E como ele esse deputado, ele é muito ligado a esporte, né? Nossa, mas do que é tudo isso de troféu? Então, Rogério, eu acho que assim, são coisas que ninguém sabe, né? O tanto de bolsas que a gente tem aqui na escola, de atletas. O Adélia, ele já ofereceu para o mundo, né? Podemos falar assim, né? Quantos surfistas? Nossa, na minha a gente tem surfistas. Nossa, assim, a gente tem o maior prazer, porque o surf é um esporte, né, da nossa região, nós somos praia. Agora olímpico, né, Dagmar? Agora olímpico. Pois é. Então, o deputado ficou assim, né, pasmo de ver quantas vezes a gente ganhou esse campeonato colegial. E aí viu outros atletas, né, de outras categorias que a gente também estava patrocinando, e ele resolveu, então, parece uma piada, né? Porque o meu marido, com tanto que ele já fez aqui nessa cidade, ele também nunca teve reconhecimento, mas ele ganhou uma medalha de honra ao mérito da Assembleia Legislativa, né, que eu guardo com bastante carinho, por todos esses feitos que ele fez. Além, né, de tudo que aconteceu em Mogi das Cruzes. Exatamente. Que é uma outra live que a gente pode fazer. Mas é importante até lembrar, quando nasceu o meu terceiro filho, que acabou de completar 39 anos, né, o Rogério, ele estava terminando o mestrado em astronomia, enfim, mas ali, naquele dia, ele falou: eu vou iniciar o ensino técnico no Adélia, o médio e o técnico. E falou isso assim para mim, eu estava ali na maternidade, falou com lágrimas nos olhos. E isso ele fez. Só que há 39 anos tinha uma coisa, né, que ele inventou chamada vestibulinho. Aqui no Guarujá, nenhuma escola fazia. E por que, gente, que o Rogério sempre fez o vestibulinho? Porque ele estudou no Colégio Santista. Aliás, eu tenho lá vários boletins que eu encontrei, que a minha sogra guardava tudo, né? Vários boletins de honra ao mérito, enfim, se congratulando, né, com os pais do excelente aluno que ele sempre foi. Então, ele estudou no Colégio Santista, em Santos, que era um colégio particular, e acho que devia de ser caro, né? Porque seus ex-amigos eram, né? Tinham dinheiro para pagar, mas a sua mãe, como professora, enfim, não ia ter como. Mas ele sempre foi aprovado. Meu pai trabalhando como escriturário, não teria como. Uma companhia de navegação não tinha como. Exato. Então, o Rogério, ele todos os anos, ele passava para o ano seguinte com mérito e ganhava a bolsa de estudo. E com esse passado dele é que ele resolveu criar o vestibulinho. Hoje em muitas escolas, sabe, para atrair aluno e tal, começam a fazer o vestibulinho. Só que o nosso vestibulinho, desde que ele foi criado pelo Rogério, ele dava bolsa de estudo do começo
até o término daquele ano. Do ciclo, né? Do ciclo. Não, era o término do ano, né? Antigamente. Mas havia as condições de média, sim. presença, Média 7, média etc. 7. Mas ele poderia, né? Com a capacidade de levar a bolsa até o final do ciclo. E a gente tem vários exemplos, né? Que conseguiram bolsa de 100%. E aí as coisas foram ficando mais difíceis, né, para as escolas particulares, e aí todo mundo resolveu fazer vestibulinho. Mas não tinha vestibulinho há 39 anos, né? O Adélia foi pioneiro em várias situações, né? Com certeza. Não tinha nem contrato no passado. Não. Nem contrato. Não. O contrato feito com o pai era mais ou menos de boca. E a dona Maria Helena, lá atrás, com toda a clientela dela, voltando ao início, com toda a clientela dela, que eram de pessoas que embarcavam, que saíam na pesca, se aventuravam, né? Porque você há de convir comigo que é uma profissão de risco, né? A clientela dela era basicamente de filho de pescadores. Então ela colocou o quê? Colocou a âncora, tá? Como sendo o fixador do barquinho do conhecimento. E muitos alunos estão perguntando e a gente agora está explicando, colocando aqui a Michele. E eu tenho um adendo a fazer. Tinha contrato, sim. O meu contrato foi escrito pelo seu pai, tá? Foi escrito à mão ali. Um contrato assim meio... né? E mas uma não é declaração. Hoje, né? Não. Quando você vai fazer matrícula hoje, é um contrato quilométrico. Com cláusula. Eu não sei porque, assim, antigamente as pessoas eram muito, assim, de palavra, né? Exato. Né? De palavra. Exato. Então, assim, foi um contrato, eu lembro, porque eu já peguei o meu prontuário para olhar e tinha uma declaração de matrícula com a assinatura dele lá, autorizando a minha matrícula. Então você chegou a conhecer o Luiz Augusto, meu pai? Sim, lógico, conheci o seu Luiz Augusto. Meu pai era a pessoa mais bondosa que eu conheci em toda a minha vida. Eu só via ele passando assim, ó. Eu falava, oi tio, aí ele falava, bom dia. E ele adorava, né, as meninas e tal. Gostava. Tinha sempre Por isso que talvez ele tenha tido 4 netas aí, tá no céu vendo as 4 netas. Não é? Né? Porque depois de ter dado para ele 4 homens, aí agora veio as 4 netas para remediar a situação do Luiz Augusto, meu pai. Lá do céu ele tá vendo, né? Porque ele tinha loucura por ter uma filha, uma neta. Tentaram, inclusive, ter mais um, mas não foi. Mais uma outra live para mais tarde. E eu lembro muito bem dele aqui, andando pela escola, e uma coisa assim que eu adorava era... que a dona Maria Helena, toda semana, ela olhava o caderno. O meu caderno era impecável. Toda semana eu ganhava uma estrela. Você tem uma letra bonita até hoje, né? Tenho, né? Todo mundo pede pra você... escrever na lousa. E eu sou canhota, hein? Geralmente os canhotos não têm a letra bonita. E toda semana eu tava lá. Dona Maria Helena falava, parabéns, Michele. Mais uma semana com a estrelinha. Ela dava estrelinha, carimbava e assinava. Então você é uma das pessoas que a gente pode dizer que passou... por toda essa vida, todos esses empreendimentos que o Adélia fez, até a faculdade da maturidade. Até a faculdade da maturidade, nossa, era muito, muito legal. O que você achava daqueles senhores? Nossa, eles eram divertidíssimos, pessoas, nem parecia a faculdade da maturidade, gente. Porque aquelas senhorinhas, aqueles senhores davam baile na gente. Bom, isso também legal. É outra história. Né? Mas foi muito bom. Assim, eu só tenho a agradecer de ter. E eu não saí do Colégio Adélia. Eu entrei aqui, estudei todas as etapas, me formei aqui. E se tivesse continuado a faculdade, teria feito faculdade também. Naquele momento que você fez, você não tinha. Por isso não tinha, por isso que eu fui para outro lugar. O curso que você queria. Isso, exatamente. Né? Mas assim, olha, a gente está conversando aqui com a Michele, com a Dagmar. Dagmar, maravilhosa como sempre. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha que a gente está contando e que repassem aí para as outras pessoas, porque parece estar meio esquecido porque que o Adélia tem como símbolo o âncora. Obrigado, Michele. Beijo, Dagmar. Tchau.